Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos estar lendo dos versículos 1 a 10. Enquanto vocês fazem essa localização, eu só quero comunicar a vocês que muito daquilo que eu vou falar hoje, eu extraí de uma mensagem que eu ouvi na internet. Mas espero que o Espírito Santo esteja aqui para falar aos nossos corações. Diz assim Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Queridos, nós, quando lemos a Bíblia, nós, às vezes, fazemos uma suposição, imaginamos alguma coisa que os autores, ou no momento em que eles estavam escrevendo, estavam ali, talvez, próximo a uma janela, sentados, confortáveis, e ali, às vezes, segurando o lápis, pensando no que escrever. De repente, uma luz, uma ideia, e aí escrevia mais alguma coisa, vivendo, na verdade, um trabalho, como se o seu trabalho fosse trabalho de um escritor. Mas a realidade não é assim, A maioria dos textos bíblicos, sejam livros inteiros ou não, foram escritos numa situação de martírio, de sofrimento, de dificuldade dos autores, na maioria das vezes. Mas
como nós já aprendemos, esses autores não escreveram tendo uma imaginação fértil, uma capacidade de descobrir ensinamentos espetaculares e por causa dessa capacidade que eles tinham, registraram essas palavras, não é? Claro que nós aprendemos, e é a realidade, que esses homens foram capacitados, inspirados por Deus, para que, por meio da escrita, eles registrassem aquilo que Deus quis que fosse registrado. E assim fizeram. Não registraram suas vontades, seus pensamentos, enfim, nada que fosse de cunho pessoal, ainda que Deus permitiu que cada um escrevesse segundo o seu conhecimento, a sua experiência e a sua vivência, né? Então, nós encontramos dentro da Bíblia expressões médicas, quando o autor era um médico, né? Nós encontramos expressões militares, né? Quando o autor era uma pessoa conhecedora dessas questões militares, por exemplo, né? Mas essa carta aos Efésios, aparentemente uma carta com aspecto de alegria, de esperança, certamente escrita por apóstolo Paulo, foi escrita numa situação complicadíssima, onde apóstolo Paulo, preso, ele não tinha mais nenhuma esperança de sair da prisão vivo, não é? Mas, então, inspirado por Deus, ele registra palavras como essas que encontramos aqui no livro de Efésios, né? Nós sabemos que apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo, nós temos 13 cartas fazendo parte do Novo Testamento. Mas eu estou dizendo isso, queridos, pelo seguinte fato: o ser humano, ele tem tendência de viver segundo aquilo que ele pensa, não é? Segundo aquilo que ele acha que é o melhor para ele. Às vezes nem aquilo que é o certo, mas aquilo que é melhor para ele. E o ser humano, desde a criação, foi assim, né? Uma coisa interessante, queridos, é que o ser humano, aliás, tudo que existe, até os anjos, foram criados por Deus. Deus criou tudo que existe, todas as coisas, cada um no seu tempo, mas foram criados por Deus. E é interessante que o homem criado por Deus não demorou muito, ele contrariou os planos de Deus para o próprio homem, para a sua própria existência. Antes disso, os anjos também se rebelaram. Os anjos também se rebelaram contra Deus, né? Liderado por um dos principais anjos que serviam a Deus.
mas por conta dessa rebelião, esses anjos foram expulsos da presença de Deus, e nós lemos que eles são até hoje os anjos decaídos, né? Uma ideia, ainda que não fisicamente desta maneira, mas eles foram expulsos do céu e caíram aqui na terra, não é? Deus não fez nada. Deus não fez nada para regenerar, para fazer esses anjos voltarem a serem e viverem como Deus, ou para os fins criados por Deus. Mas o ser humano tem o privilégio de viver de uma maneira constantemente observada por Deus, cuidada por Deus, amparada por Deus, ainda que, para que o homem pudesse viver, Deus precisou estabelecer leis, estabelecer regras. Mas incrivelmente o ser humano rebelde, e isso não é só na questão da criação, mas mesmo depois, quando nós identificamos dentro da Bíblia a história do ser humano, é protagonizado por aqueles que foram identificados como povo de Deus, né? Começando ali com Abraão, não é? E depois prosseguindo para a liderança de Moisés, enfim. Em todas as oportunidades, Deus deu regras, Deus deu normas para que o homem seguisse. Lá no Jardim do Éden, talvez a ordem tenha sido muito simples, não é? De que Adão e Eva podiam comer dos frutos de todas as árvores que existiam ali no jardim, onde Deus os colocou para viverem, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano, na sua rebeldia, o ser humano na sua teimosia, o ser humano na sua desobediência, foi lá e contrariou a simples ordens de Deus, não é? Depois, quando então Deus escolhe um povo, chamado povo hebreu, para ser o seu povo, Deus tira lá das terras do Egito, como que viviam ali como escravos, os liberta pelo seu poder, pela sua mão poderosa, e quando eles então partem em direção à terra prometida por Deus para eles, Deus dá regras, Deus dá leis, Deus dá normas. Mas o ser humano, ainda que sendo beneficiado por um feito sobrenatural de Deus, para que eles então pudessem sair, entre aspas, livremente das terras do Egito, não passado muitos dias, mesmo ali, estando Moisés
no alto do Monte Sinai, recebendo as leis de Deus, o povo já lá na planície peca contra Deus, peca contra o Deus que acabara de livrá-los ali da escravidão egípcia, construindo um bezerro de ouro para adoração. Impressionante. E assim, queridos, sempre foi a humanidade vivendo do seu modo, a humanidade pecando contra Deus, a humanidade fazendo coisas que não só desagradam a Deus, mas acima de tudo que prejudicam a si próprio. O ser humano se prejudica a si próprio. Mas em paralelo a esse comportamento de rebeldia, de pecado, o ser humano sempre buscou alguém, um ser supremo ou um ser superior a ele para adoração. É incrível essa sede, essa fome do ser humano por um Deus até desconhecido, mas necessário para que a sua alma seja satisfeita, a fome da alma seja saciada. E por esses comportamentos, o homem, com muita frequência, tem se afastado de Deus, tem se distanciado de Deus. E talvez existam pessoas aqui hoje que estão vivendo dessa maneira, à busca de um Deus que não sabe quem é, um Deus que não conhece, um Deus que busca, mas não sacia a fome da sua alma ou do seu espírito, como você quiser entender. A realidade muitas vezes é essa. A pessoa tem uma religiosidade muito aferrada, mas não vive feliz, não vive satisfeito. Claro que Deus sabe, como foi dito aqui no período do louvor, Deus conhece todo mundo, Deus conhece tudo de todo mundo, Deus conhece. Não é possível esconder nada de Deus. Mas o que Deus mais procura em cada ser humano é a possibilidade do resgate desse ser humano, a possibilidade de trazer esse ser humano para a realidade para o qual ele foi criado. Nós muitas vezes mergulhamos nos nossos afazeres, sejam domésticos, sejam profissionais, nós muitas vezes mergulhamos e nos afastamos de Deus. Nós dedicamos apenas um dia da semana e talvez um horário muito especial, que é a noite, para ir à igreja, para ver se por meio dessa atitude, desse comportamento, nós encontramos aí uma pacificação com Deus e talvez até muito além disso, de ser favorecido naquilo que eu quero, naquilo que eu almejo, naquilo que eu sonho, naquilo que eu tenho como propósito da minha vida, para obter favores de Deus. Mas, queridos, essa não é a forma como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. É interessante que, na nossa maneira de entender, os anjos vivem muito próximos de Deus. Os anjos são servos de Deus, espiritualmente falando, no sentido de que eles servem a Deus.
Mas a proximidade, se é que é assim, a proximidade deles de Deus não faz deles criaturas preferidas, não faz desses anjos criaturas mais queridas para Deus do que o ser humano. E é interessante, é impressionante que o ser humano ignora isso. E no afã de buscar uma plena realização na sua vida, se afasta de Deus sem perceber que está cada vez mais afastado de Deus. Eu queria até dizer aos membros desta igreja, que se preocupam em estar na igreja apenas no domingo à noite, mesmo que não haja impedimento maior, queridos, é muito importante ver a razão por que você só vem aos domingos à noite à igreja. Como foi falado aqui no momento do louvor, para cantar, para o pastor ver, só isso? Será que é isso? Ou para alguém outro, onde você, jovem, solteiro, quer mostrar-se ser um bom cantor ou uma boa cantora? Será? Muitas vezes nós criamos rituais, métodos para poder agradar a Deus. Mas nós não queremos saber exatamente o que está a nosso respeito na mente de Deus, perigosamente. E quando nós não nos preocupamos com isso, o distanciamento de Deus é inevitável. É inevitável. E as pessoas vivem infelizes, vivem insatisfeitas. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que... como é que diz? Tem a mania, né? Ou o vício de comer, não está satisfeito com alguma coisa, come, nunca está satisfeito, né? Como dizem por aí, enche o bucho, mas nunca está satisfeito. Queridos, a alma também muitas vezes sofre por causa da falta de um alimento satisfatório. E Deus sabe disso. E esse povo lá dessa cidade, dessa região chamada Éfeso, para onde o apóstolo Paulo envia essa carta, era um povo assim, um povo extremamente sedento de Deus, um povo extremamente religioso, principalmente aquelas pessoas da descendência judaica. Mas Éfeso era uma cidade gentia, de tal maneira que nem todos que faziam parte da chamada comunidade religiosa judaica eram judeus. Eram pessoas, cidadãos estrangeiros, cidadãos não judeus, mas que criam no Deus dos judeus. E a história do povo judeu, a história de Deus que muitas vezes favoreceu o Deus dos judeus, fez com que, ou fazia com que, as pessoas se aproximassem da religião judaica. E na cidade de Éfeso, existia ali uma igreja fundada por seguidores de Cristo, por discípulos de Cristo, não os apóstolos, né? E talvez por um
uma falta de uma orientação mais aprimorada, mais aprofundada. Eles eram pessoas que viviam essa pseudo vida cristã de uma maneira não suficiente, não satisfatória, não transformadora. Eram pessoas extremamente religiosas, mas eram pessoas que, apesar de uma vida religiosa, eram pessoas incompletas, vamos dizer assim, no verdadeiro conhecimento de Deus. Porque nós sabemos, queridos, que o próprio Senhor Jesus declarou que Ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Mas quando não se conhece Cristo verdadeiramente, o que acontece? Quando não se conhece Cristo realmente como Ele é, ou quem Ele é, como é que fica a religiosidade das pessoas? Às vezes as pessoas buscam, oram, até jejuam, ou leem a palavra de Deus com dificuldades, ou até com riscos de interpretação errada, mas não se satisfazem. E eu quero chamar a atenção nossa nesse ponto, começando com esse ponto, porque a realidade é essa, queridos. Muitas vezes nós traçamos o modo pelo qual nós queremos que Deus nos aceite. Nós definimos a maneira como nós devemos servir a Deus. E nós queremos que Deus nos aprove. Queremos isso. E isso, queridos, acaba frustrando, acaba trazendo frustrações para a nossa vida. Vou tomar a liberdade aqui, porque a Kelly está aí? Tá. Kelly falou que se afastou da igreja, tal, e aí ficava lá com peso na consciência, etc. Não é? O que é isso? É dar preferência ao que pensa do que aquilo que a palavra de Deus, por exemplo, fala, que é a palavra de Cristo. E isso não acontece só com ela. Talvez com quantos isso não acontece ou não aconteceu, não é? Quem sabe aqui tem pessoas que se afastaram da igreja, talvez por questões pessoais, mas afastaram da igreja para ver, ou declarando que afastava da igreja, mas de Deus não. Certamente, não estou dizendo que a igreja é um lugar onde há uma proteção infalível para aqueles que buscam a Deus, mas a realidade é que o ser humano, quando falha, quando frustra naquilo que ele definiu como sendo a maneira como ele deve buscar a Deus, ele depois tenta se justificar, tenta arrumar justificativa para dizer: eu estou certo, errado está a igreja. E isso, meus queridos, está dizendo ou está ofendendo a Deus, está pecando contra Deus. Sabe por quê? Porque uma igreja como esta é o corpo de Cristo. Todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, cometemos erros, ainda que não devemos fazer isso de maneira deliberada. Mas nós somos a menina dos olhos de Deus. Mexeu com mexeu com Deus. Guardem isso, meus queridos. Não há como você dizer: eu estou bem com Deus, quando você está mal com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Não tem como.
Guardem isso. Porque muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância faz com que nós vivamos dia a dia cada vez mais longe de Deus. Talvez esse povo de Éfeso não estava vivendo dessa maneira, mas a situação deles era uma situação que não trazia resultados. Não trazia resultados. Por quê? Porque eles eram pessoas ainda que, crendo em Cristo, talvez até convertidos a Cristo, eles não conheciam Cristo verdadeiramente. E pelo fato de não conhecer Cristo verdadeiramente, eles, digamos, tinham essa vida religiosa falha, tinham essa vida religiosa insatisfatória para eles mesmos. E Paulo, apóstolo Paulo, sabendo dessa deficiência na igreja, ele envia essa carta, mas ele, nesse capítulo, nesse texto que nós lemos, ele procura ou tenta abrir o entendimento, a mente e principalmente o coração das pessoas. O coração, meus queridos. Eu costumo falar, talvez vocês estão cansados de ouvir, aqueles que são da igreja, que não adianta você guardar toda a palavra de Deus no seu intelecto. Não adianta. É importante, é um bom começo, sem dúvida que é. Mas sabe qual é o grande problema? Porque enquanto está só no seu intelecto, não há como Deus trabalhar no seu caráter, na sua personalidade, na sua vida, no geral. É necessário que a palavra que está na tua mente seja transportada da sua mente para o seu coração. É ali. A palavra de Deus deixa bem claro e dá assim o entendimento de que não é com o cérebro que você se relaciona com Deus, mas é com o coração. Mas para que com o coração você possa se relacionar com Deus, você precisa conhecer a Cristo verdadeiramente, a Cristo de verdade. E a forma de você conhecer a Cristo de verdade é você ser presenteado por Deus, por aquilo que Paulo chama aqui de graça. Graça. Graça de Cristo sobre a sua vida. Eu quero exemplificar aqui, e de alguma maneira tentar alcançar o coração de vocês, no sentido de buscarmos talvez algo que possa nos chamar a atenção, no sentido de que precisamos corrigir a nossa maneira de buscar a Deus. Precisamos de alguma maneira. Eu vou pegar 3 exemplos, seriam muito mais, mas eu vou me ater a esse por causa do tempo. O primeiro exemplo que eu quero pegar está em Atos, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura desse texto, exatamente porque é um texto razoavelmente curto, que fala de um homem muito importante lá da Etiópia. Na verdade, diz que ele o superintendente de todo o tesouro da rainha
dos etíopes, chamado Candace. Olha só que interessante. Eu disse Atos 3. Perdão, falei errado, irmãos. É Atos 8. Eu vou para o Atos 3 também, mas Atos 3 é um outro personagem, né? Atos 8, vou ler dos capítulos 4 a 8, que diz assim: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O evangelista Filipe. E aí, a partir do versículo 26, diz assim, do mesmo capítulo: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Bem, em seguida, não vou fazer a leitura, mas depois dessa explicação, eles encontram um lugar com água e o eunuco pede para ser batizado. E Filipe, então, concorda, mas uma coisa bastante importante é que Filipe fala para aquele homem, diz assim: é lícito se crês de todo o coração. Sabe o que é isso, queridos? Não é aquela força que você pode dizer, é fé. Não é somente isso. Claro que sem fé é possível você alcançar alguma coisa de Deus, até do conhecimento de Deus. Mas essa força do coração, meus queridos, quer dizer o seguinte: é conhecer corretamente
crer da maneira certa, não de uma maneira imaginária, não de uma maneira sem base na palavra de Deus. Porque nós vemos aí crentes dizendo que tem muita fé, mas uma fé que passa longe das Escrituras, não resolve nada, não é a fé verdadeira, a fé centrada em Cristo Jesus. Então, de todo o coração que Felipe fala aqui você crê nas Escrituras, conforme as Escrituras dizem. E aí ele responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta palavra para nós pode ser um pouco vaga, mas para aquele povo, ainda que praticantes do judaísmo, mas que aguardavam a vinda do Messias, e o reconhecimento de que Jesus Cristo é esse Messias, ou era esse Messias, é fundamental, meus queridos. É dizer: eu creio que o nosso Salvador, eu creio que o Messias prometido por Deus já está aqui, e é Jesus Cristo, que é fundamental. Você pode dizer que é uma pessoa cheia de fé, você pode dizer que é uma pessoa que conhece a Bíblia, mas se na sua linguagem não existe a segurança do que você fala por meio do seu conhecimento de Cristo, meus queridos, você precisa começar de novo, do zero. Não adianta, como eu disse hoje de manhã, e falei até ontem com o Herbert, no discipulado, não é? Não adianta você querer começar a construir uma casa pelo telhado. Mas muitas vezes nós dizemos, falar que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu na cruz, é um assunto muito batido, é um assunto que não resolve nada. Mas, queridos, é a palavra que é usada pelo Espírito Santo para levar as pessoas à conversão. Não é você, não é a sua inteligência, não é seu carisma, não é a sua capacidade. Não pense dessa maneira. Você está errando. Você precisa ser um instrumento de Deus para transmitir a palavra. E o Espírito Santo é que vai fazer que essa palavra brote, essa palavra nasça, essa palavra cresça, desenvolva no coração de quem está ouvindo. É assim que tem que ser. E aí então, esse homem, ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Então esse homem estava pronto para ser batizado. E ele é batizado. E no final do versículo 39, depois de batizado, Filipe, ele é arrebatado por Deus. Depois ele aparece lá numa outra cidade chamada Azoto, né? Mas esse homem, ele foi seguindo o caminho que ele ia lá para Gaza, cheio de júbilo, louvando a Deus, feliz da vida. Mas tem um detalhe: ele estava vindo de Jerusalém, ele saiu lá da cidadezinha dele, ou cidadezinha não, mas da capital lá provavelmente, onde morava a rainha, e ele como servo da rainha, morava por lá também, para ir adorar em Jerusalém, adorar a Deus em Jerusalém. Só que ele era o quê? Eunuco. Eunuco era alguém que, por uma cirurgia ou por alguma coisa, por alguma intervenção, ele era uma pessoa que não tinha práticas sexuais. E olha só o que diz lá em Deuteronômio, se você puder abrir, se não puder, só prestar atenção. Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, né? Deuteronômio 23, versículo 1. Diz assim, olha:
os mandamentos, fazendo parte das leis de Deus, né? Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Perceberam? Então, o eunuco era alguém assim, não sei se trilhado ou se cortado, mas era alguém que pela lei não podia entrar no templo, não poderia entrar para adorar o Senhor. Mas esse homem, crendo em Deus, sai de uma cidade muito distante de Jerusalém, alguns dizem que eram 2 dias de viagem, e saindo vai a Jerusalém com muita expectativa de poder ver, de poder, digamos assim, mesmo conhecendo a lei, de estar próximo, estar perto daquele ambiente alegre, daquele ambiente festivo, dos adoradores de Deus. Ele vai lá, não se importando com a distância, mas vai. Claro que ele chega lá, não sei se ele tenta entrar no templo. Se ele tenta, ele é impedido porque é proibido. E naquela época o ser humano era mais sincero, né? Se ele era eunuco, ele não negava que era eunuco. Então, se ali era proibido entrar no templo, ou estar junto com aqueles que adoravam ao Senhor, reunidos para adorar ao Senhor, ele ficava de fora. Certamente ele voltando, ainda que presenciou um culto, ou lá uma reunião, um acontecimento de adoração do povo a Deus, ainda que de longe, ele volta, mas certamente volta com uma dúvida ou um questionamento na sua cabeça. Por que eu amo tanto a Deus? Por que eu procuro ser alguém que obedece a Deus, segue os caminhos de Deus, não tenho o direito de estar ali, junto com os outros que têm a mesma fé, o mesmo comportamento, creem, adoram o mesmo Deus? Por que eu não posso ser igual a eles? Por que eu não posso viver da mesma maneira que eles? E de repente ele está voltando, e aí tem esse encontro com Filipe, tudo assim, estabelecido, definido por Deus, não é? E aquele eunuco, ainda que tinha ido a Jerusalém, não conseguindo consumar os seus intentos, ainda que fosse uma intenção, digamos assim, dos mais limpos, dos mais admiráveis, não é? Ele está voltando ali, encafifado, digamos assim. E aí tem aquele encontro com Filipe, e Filipe, fala de Jesus para aquele homem. Fala da importância de crer em Jesus Cristo. E aquele homem, não sei quanto tempo andou ali com Filipe na carruagem, mas enquanto o Filipe explica, ele entende perfeitamente que a verdadeira adoração, meus queridos, não estava lá, não estava em Jerusalém. Ele foi, digamos, perdeu viagem, mas na volta ele tem esse encontro com Filipe, e por meio desse encontro ele ouve sobre a verdade de Deus por meio de Jesus Cristo, ou
através da pessoa de Jesus Cristo, e ali ele entrega a sua vida a Cristo e passa por todo um processo que é ser batizado. Porque nós sabemos, queridos, que ser batizado não é simplesmente passar pelas águas, mas é dar a demonstração de que nós somos pessoas nascidas para Cristo, nascidas para viver para Cristo. Presta atenção nisso, meu querido irmão, minha querida irmã, que há anos está dentro da igreja, está aí doido para ter atividades, ou está feliz porque tem cargos na igreja, mas saiba disso, isso tudo é muito importante para a vida da igreja, mas para você ser alguém aprovado por Deus, você precisa saber que somente por meio de Jesus Cristo é que você pode chegar até Deus. Não é pelo que você faz. E Paulo deixa bem claro aqui, não é pelas obras, mas é pela fé em Jesus Cristo. E aí então aquele homem, ele é salvo, ele vai embora, a partir daí então, para sua casa, feliz, diz aqui o texto que é com júbilo, quer dizer, feliz da vida, radiante. Aquilo que ele não encontrou em Jerusalém, ele encontra antes de chegar de volta frustrado e chateado na sua casa. É a obra de Deus na vida daquele que tem sede de Deus, sede do Deus verdadeiro, e não fica apelando, não fica buscando subterfúgios para tentar se satisfazer, mas encontra e recebe de graça, recebe gratuitamente aquilo que Deus tem para oferecer, não só para conceder ou para receber a vida eterna, mas principalmente para viver de um modo jubiloso, de um modo radiante, de um modo realizador na vida, meus queridos. Você que ainda não entregou sua vida verdadeiramente a Jesus, você precisa confessar Jesus Cristo como seu Salvador, Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Eu ouvi esses dias alguém falando, tem muita gente que é Jesus como Salvador. Não sei nem se não foi o Leandro que me disse isso. Tem muita gente querendo Jesus como Salvador, mas como Senhor não. Queridos, não há como você ter Jesus como Salvador se Ele não lhe for Senhor, e vice-versa. Não há como. A partir de um encontro com Cristo, aquele homem importante lá da Etiópia, ele vive uma vida que ele nunca encontrou. Foi buscar em Jerusalém, mas lá, por causa da lei, ele foi proibido de se alegrar. Mas na volta, pela graça que ele encontrou, que ele recebeu de Deus, ele voltou radiante de felicidade para sua casa. Um outro exemplo, agora sim, vamos lá para Atos 3. É a história de um homem coxo, de nascença, né? Dos versículos 1 a 10. Vou tentar correr. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, nem o que tenho,
isto te dou. Perdão, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Saltando e louvando a Deus, viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Queridos, olha que coisa interessante. Vamos lá, por favor, para Levítico 21. Levítico capítulo 21. Ainda que alguns versículos, mas eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura. A partir do versículo 16. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Esse homem coxo não podia, era proibido por lei de entrar no templo. Então ele diz o texto de Atos, que todos os dias ele chegava até o templo, mas não passava da porta, ficando do lado de fora, pedindo esmolas. Ali era o que ele podia fazer. Entrar, jamais, meus queridos. Muito provavelmente esse homem vivia, claro, ser pedinte, ser alguém que vive de esmolas, no geral, nunca se torna uma pessoa feliz, nunca se torna uma pessoa satisfeita, realizada. E esse homem certamente vivia essas frustrações, essas decepções, esses desgostos da vida, mas era o jeito que ele tinha de ganhar um troquinho. Mas ele ouvia os hinos, ele ouvia as orações, ele ouvia as pregações, ele talvez até conhecia todas as pessoas que entravam ali no templo, porque todos os dias ele estava lá, mas ele não podia entrar. Certamente isso significava ser uma pessoa triste, uma pessoa discriminada, uma pessoa impedida de ser feliz. Mas, com a chegada de Pedro e João, ele acha que é como todos os outros que estão chegando ali, estende a mão para receber uma esmola.
pedindo uma esmola. Mas aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E aquele homem curado. E sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, tá bom, a primeira coisa foi dar um salto de alegria. Depois de 40 anos, queridos, 40 anos sem poder andar, de repente ele levanta curado, porque ele recebeu a Cristo. E depois do salto de alegria que ele dá, ele entra dentro do templo. Toda proibição é tirada, tudo que é proibido acaba. Queridos, assim é com Jesus. Não sei como é sua vida, não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando, não sei qual é o impedimento para você chegar a Deus e ser feliz na presença de Deus, meus queridos. Joga a tua religiosidade fora, joga as leis que você enfiou na tua cabeça, que não foi Deus, mas muito provavelmente foi o diabo. Joga tudo isso fora, repreende em nome de Jesus, entrega a tua vida a Jesus, e certamente Jesus vai trazer felicidade, alegria, louvor à tua vida. Isso aconteceu com esse coxo. Esse, por 40 anos, todos os dias, diz o texto, chegava lá, mas da porta ele era proibido de passar. A lei proíbe, mas a graça de Cristo liberta. Amém? Queridos, eu preciso de mais um exemplo, porque como bom batista tem que ter 3 pontos. Agradecendo a presença do pastor, né? Mas ele conhece bem os batistas, que eu sei, não é? Então ele vai nos perdoar. Queridos, vamos lá. Eu não vou ler o texto, talvez nem valha a pena você abrir, mas vou tentar contar a história do centurião Cornélio, né? O texto é um pouco longo, então vamos só conversar. Está lá em Atos capítulo 10, né? Diz o texto que o centurião Cornélio, portanto, comandante lá do destacamento italiano, de 100 soldados, né? E não era soldadinho, eram guerreiros, né? Era um homem piedoso e temente a Deus, mas ele não era judeu. Portanto, ele era alguém proibido de também se aproximar da assembleia, da congregação do povo de Deus. Olha só que coisa, queridos, uma pessoa que orava, uma pessoa que vivia praticando a distribuição de esmolas, era uma pessoa bastante generosa para com os seus súditos, com seus subordinados. Era uma pessoa muito respeitada e muito admirada ali na região onde ele vivia e atuava. Mas ele era uma pessoa que buscava muito a Deus, mas ele não tinha a oportunidade de se aproximar de Deus como os judeus, digamos, escolhido por Deus, eram povo de Deus. Mas ele era uma pessoa que não duvidava, muito pelo contrário, ele era uma pessoa de boa índole, uma pessoa muito prestativa e também temente a Deus. E ele recebe a visita de um anjo. E o anjo diz para ele enviar emissários dele para chamar uma pessoa chamada Pedro
Simão, de sobrenome Pedro, que estava ali hospedado numa cidade próxima ali, beira-mar. Próximo é o modo de dizer, talvez com um dia de distância, ou um dia e pouco. E está hospedado na casa de Simão, o curtidor, não é? E aí os emissários vão, e Simão Pedro, o apóstolo Pedro, ele volta, vem, e junto com ele vêm outras pessoas convertidas a Cristo, não só ali que estavam junto com ele na casa do Simão Curtidor, mas da cidade também. Então, não diz o texto quantas pessoas, mas foi um grupo de pessoas junto com Pedro à casa de Cornélio. E chegando lá, Cornélio tinha convidado muitas pessoas da cidade e toda a parentela dele para estarem lá na casa de Cornélio para ouvir aquilo que Pedro teria para falar por recomendação do anjo, não é? E aí então Pedro, ele vai sem saber exatamente por que motivo Cornélio estava chamando. Cornélio explica, e aí então Pedro anuncia a Cristo, fala de Jesus Cristo para Cornélio e todas as pessoas que estavam lá. E depois que Pedro então começa a falar de Jesus Cristo, diz o texto lá de Atos capítulo 10 que muitas pessoas que estavam ali se converteram, não usa esse termo converteram, mas que o Espírito Santo não diz desceu, diz caiu sobre eles, e eles começaram a orar em línguas, de modo que a alegria tomou conta daquele ambiente, daquele espaço, e muitos ali que estavam, que creram em Cristo, que creram na pregação de Pedro, foram batizados naquele dia. Então, queridos, a realidade é essa, que muitas vezes nós estamos presos à religiosidade, mas nós não damos lugar para que o Espírito Santo opere, trabalhe, mexa conosco, mexa com a nossa estrutura, como tem uma música aí que fala, para que nós sejamos pessoas extremamente transformadas e elevadas, no sentido de estar muito acima de alguma coisa que se busca apenas no espaço, no limite do que este mundo consegue oferecer, mas buscar aquilo que está muito acima e que Deus está pronto para oferecer e derramar, meus queridos. Muitas vezes nós somos pessoas que achamos que eu sou bom, eu sou honesto, eu sou dizimista, eu faço isso, faço aquilo, então Deus vai me abençoar. Queridos, você tem certeza disso? Teve pessoas aqui na nossa igreja que quando conseguiu comprar um carro, falou: pastor, agora não vou faltar mais no culto, porque eu tenho um carro para ir. Só que o carro acho que quebrou a direção, nunca passou perto da igreja. Ia para a praia, ia para qualquer lugar, mas não vinha para a igreja. Isso é de Deus, meus queridos. Outro disse: ah, pastor, agora eu comprei uma casa perto da igreja, eu não tenho mais desculpa para não ir. Não sei, acho que construíram a casa com a porta virada para lá da igreja, porque nunca acharam mais a igreja. Então, queridos, muitas vezes nós queremos dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, sou abençoado. Mas cuidado quando você quer relacionar a bênção de Deus com coisas materiais que você alcança neste mundo. Isso pode te afastar de Deus.
Cornélio era uma pessoa que, apesar da sua posição, apesar do seu cargo, a coisa mais importante era buscar a Deus. E com certeza ele não era uma pessoa boa para agradar a Deus, era da natureza dele. Talvez você pode dizer, ou pensar, eu sou uma pessoa boa, não faço nada errado, então Deus vai me abençoar. Ou então você dizer, eu vou ser uma pessoa para Deus me abençoar. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado com isso. Não é exatamente isso que Deus promete para as pessoas. O que Deus quer, queridos, de cada um de nós, é que nós sejamos pessoas que vivem de tal maneira que o seu propósito é servir a Deus, fazer as coisas para agradar a Deus, não para bajular, não para buscar favores, mas para que realmente o amor de Deus, a graça de Deus seja derramado sobre a sua vida, e ainda que você viva desempregado, ainda que você vive passando por necessidades, você seja alguém a continuar ser aquela pessoa moldada pelo Espírito de Deus, transformada pelo poder de Deus, para fazer com que a sua vida seja uma vida que beneficia todas as pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas. Queridos, quero com isso dizer que quando nós lemos esse texto de Efésios, o que Paulo quis dizer é isso. A graça de Cristo, somente de Cristo, por meio de Cristo, é que transforma vidas, é que modifica a vida das pessoas, verdadeiramente, porque essa mudança não é pela força do homem, mas é pela força de Deus, pelo poder de Deus. E é isso que Deus está sempre pronto para realizar. Cuidado quando você dita regras para Deus. Isso não, assim não, não vai dar, não posso, não tenho tempo, tenho outros afazeres. Se você pensa que Deus não sabe de tudo isso? Mas então por que será que Deus te chama? Talvez Deus não te chama assim, falando nos seus ouvidos, como por exemplo, um anjo vir te falar. Se vier, glória a Deus. Mas não precisa ser um anjo, pode ser um outro. Pode ser uma pregação, pode ser um pastor, pode ser um irmão conversando com você. E você diz, não aceito essa palavra, porque eu quero que um anjo venha aqui, eu quero que Deus fale diretamente aos meus ouvidos. Mas é igual aquela história, né? Do camarada que a cidade estava inundada, a água já estava chegando no telhado das casas. Aí sobe lá um crente, né? Está lá no lugar mais alto do telhado. E aí ele pega e ora a Deus, né? Deus, me manda um socorro, né? Está tudo perdido. Mas eu sei que o Senhor é aquele que salva, é aquele que nos livra, né, dos males piores. Então, está tudo perdido aqui, mas eu quero que o Senhor venha me salvar. E aí a pouco vem alguém com um barco, não é? E, opa, vem aqui para o barco, sobe no barco, vamos embora, né? Ele fala, não, Deus vai me tirar daqui, pode ir embora, né? Daí vem alguém com um helicóptero, né? Opa, ó, tá a corda aí, sobe na corda, vamos sair daqui. Não, Deus vai me tirar dessa situação, né? E aconteceram talvez outras situações, mas ele sempre fala, não, é Deus que vai fazer. E não teve jeito, né? A água subiu e ele morreu e foi para o céu, disse que foi para o céu, não é? Aí chegou lá e foi brigar com Deus, né? Ó, Deus, eu sempre fui fiel, sempre te segui, sempre segui os teus ensinamentos, os teus mandamentos, mas ali naquela situação, onde estava tudo perdido, o Senhor não fez nada, o Senhor não me ajudou, não é? Foi reclamar com Deus. Queridos, talvez tenha muito crente
vivendo nessa situação. Talvez não é de viver numa situação de inundação, mas talvez você esteja perdido como alguém numa ilha que não tem saída, não sei do que, não sei com que situação, não sei se financeira, não sei se matrimonial, não sei qual é o teu problema. Mas eu queria dizer para você que se você crer como aquele eunuco da Etiópia creu em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, certamente, meu querido, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Não pelo que você é, nem pelo que você pode. Mas Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que não desampara. Mas Deus é um Deus que acode a todos aqueles que sabem ou não sabem, mas está eminente que a maior alegria é poder estar desfrutando da presença de Deus ou do agir de Deus na sua vida. Foi o que aconteceu com o eunuco, foi o que aconteceu com o coxo, foi o que aconteceu com o centurião. Temos vários outros exemplos, mas que esses exemplos, queridos, possam ser exemplos motivacionais para você buscar confiando em Cristo como o único que pode te dar a verdadeira salvação. E a verdadeira salvação começa quando aqui, nesta vida, você entrega a sua vida a Jesus. Amém, queridos? A salvação é pela graça, não por outra coisa que o homem, por mais capaz que possa ser, consegue. É somente pela graça de Cristo. Que isto, meus queridos, possa ser a base da sua religiosidade, da sua fé, da certeza que Jesus morreu na cruz, não como um Marte, mas como um verdadeiro Salvador. Aquele que veio ao mundo, morreu na cruz, para que por meio da morte dele, você recebesse a vida eterna. Deus os abençoe, não é? Bom, vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Acerte a sua vida com Deus. Busque a Deus de todo o coração, como disse Filipe para o eunuco. Oremos. Deus, no nome de Jesus, te agradecemos pelo teu amor por nós, amor incomparável, amor inigualável, amor exclusivo. Muito obrigado, Deus, por sermos o cerne, o centro do teu amor. Abençoe-nos. Abençoe em especial, ó Deus, aquela vida, aquele coração que foi visitado pelo Senhor neste culto, nesta mensagem. E que, ó Deus, a alegria de um encontro verdadeiro com o Senhor possa invadir, não só agora, mas por toda a vida, a mente, o coração dessa pessoa, e que ela possa mesmo não só viver regozijante, mas que a sua alegria, que o seu regozijo possa ser contagiante, para que vidas ao redor possam também experimentar dessa maravilha
chamado graça de Cristo sobre a sua vida. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bom. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelos irmãos que chegaram depois, mas estão nos visitando. Tem um rapaz também que eu estou sabendo que... Como que chama aí, Thierry? Lucas. Obrigado pela sua presença. Estamos à disposição para poder orientar qualquer outro irmão que de repente quiser tirar dúvidas, trocar ideias, conversar. Estou à disposição, tá? No sábado que vem nós vamos ter cinema e pipoca em prol da construção, né, da nova igreja. Bom, eu vou pedir que os irmãos não pensem assim errado, né? Não, o pastor falou o nome do filme, vou procurar no Google e vou assistir. Não, vem assistir aqui, tá bom? Porque a ideia não é cobrar, mas é de alguma maneira você vindo contribuir, né? Contribuir para a nossa campanha da construção, né? Está falando aqui que é para você vir contribuir com R$10 com direito a uma pipoca grande e para trazer alguém, né? Tá? Para você estar vindo sábado que vem, só não diz o horário aqui, né? 19 horas? Ok. Então podem vir. Oi? Se você tem planos de vir, dá o nome lá para o Celso está lá na porta e ele vai anotar seu nome, tá bom? Para termos uma ideia, né, de quanta pipoca vai ter que fazer, né? Tá bom? É pipoca salgada, né? Não é pipoca doce não, né? A doce é a parte, é outro preço, tá? Bom, nós temos também... O que é para falar? Cadê a Júlia? A Júlia... Oi, o que era para falar, Júlia? Quem comprou o brigadeiro... Tem 8 caixas. 8 caixas aí. É do chamado kit do Dia dos Namorados, né? Então, foi muito bem feito. Ela mandou uma foto para mim, né? Tá muito bonito, bem feito. Parabéns para ela, para Beatriz, né? E quem não comprou ainda, né? Coopere aí. Se não tiver namorada, compra para você mesmo, né? E sai cantando uma música que parece que existiu já no passado. Eu me amo, né? E sai comendo os brigadeiros, tá certo? Faz isso. Com certeza também faz parte aí da arrecadação para a campanha da construção da nova igreja, tá bom? E temos também cantina, né? Hoje é caldo de abóbora, não é? Acho que ainda tem, né? Unidades ali, potinhos para ser vendido, mas passe por lá, né? Aproveita o friozinho e dá uma aquecida com caldo de abóbora, que com certeza é muito boa, ou muito bom, né? Que Deus abençoe. Vou pedir que você faça uma oração silenciosa de 30 segundos. Vou pedir para a Adriana fazer um solo durante esse tempo. Quando terminar o solo, daremos também por encerrado o culto desta noite. Deus os abençoe em nome de Jesus.